recebendo queridos aqui para falar de uma doença que tem acometido muitas crianças e precisam de cuidados especiais, como o Gianluca tem. O Renato está aqui comigo hoje, que é o pai dele, e a Kátia também, que é a mãe. A doutora Ana Lúcia está aqui também para falar sobre esse assunto, que é a pediatra. E nós até falávamos no intervalo, enquanto passava a matéria, sobre algumas doenças que impressionam a gente, porque são doenças muito diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, como vai? Doutora, primeiro de tudo, eu queria que a senhora me explicasse exatamente o que é que o Gianluca tem. O Gianluca tem uma doença genética. Tá? Essa doença acomete o neurônio motor. E muitas crianças ou não? A gente pode falar em 1 para 10 mil. E o que é o neurônio motor? É um neurônio que nasce na face anterior da medula espinhal. Sei. Ele é bem longo e ele chega ao músculo. E o que acontece com esse neurônio? Ele não tem uma proteína chamada SMN, que a gente traduzindo do inglês é sobrevivência do neurônio motor. Ou sobrevida do neurônio motor, cada um traduz de um jeito diferente. O Renato acho que depois me ajuda. E o Renato já virou quase doutor, já né? virou doutor. E aí o que acontece? Eu tenho a morte desse neurônio. Mas isso já é detectado quando a criança nasce? Na barriga da mãe essa doença já dá para perceber ou não? Às vezes a mãe percebe que aquele bebê na barriga, ele mexe menos que o irmãozinho mais velho. Entendi. Tá? Você percebeu isso, Kátia? Então, no começo não, né? No começo da gestação não? Não. Depois ele mexia muito, muito, muito. Eu nunca imaginei, né? O contrário Foi da irmã. após o nascimento que eu senti uma diferença. Após o nascimento. Com quanto tempo de vida dele você Com percebeu 3 que meses. tinha uma diferença? Que diferença era essa? O meu filho não sustentava a cabeça. Porque já com 3 meses a cabeça já se sustenta. Ele não sustentava a cabeça. E foi aí que foi E você, como já tinha tido a Giovana tem 7 anos, a né? A avó também via a diferença, né? Como eu já tinha a Giovana, não é normal. E os médicos não tinham percebido ainda? Eu passei em 12 pediatras diferentes. Santo Deus! E nenhum Renato, detectou meu Deus do céu, que o meu hein? filho tinha essa doença. essa síndrome rara. O que eles diziam, Renato, a princípio? A princípio que ele era preguiçoso, que era assim mesmo, que ele iria melhorar, até que chegou a um pediatra que uma neuro pediu fisioterapia. Ele fez fisioterapia por algum tempo, um pouco mais de um mês. E que exame tem que ser pedido para detectar uma doença dessa, doutora? Olha, a gente tem um exame assim que é muito complicado, porque exige uma coleta de sangue, chamado DNA. É um exame genético, é uma doença genética. Então, na verdade, é porque como não é uma doença comum, eu imagino que o fato de não ser uma doença comum faz com que as pessoas achem que é só um probleminha mesmo de preguiça mesmo? Então, é uma doença não muito comum, mas também não muito rara. 1 para 10 mil não é tão pouco. Não. E a gente tem nas UTIs de São Paulo várias crianças que moram nessas UTIs. Doutora, se tivesse sido detectado antes, teria tido solução ou não? Essa doença é uma doença curável? Não, ela não é uma doença curável, mas nos últimos anos nós temos tido uma evolução nas abordagens terapêuticas. Então, hoje, além de fazer a fisioterapia, além do suporte ventilatório, além de adequação de suplementos e medicações, nós estamos na iminência de um novo medicamento. E deixa eu explicar um pouquinho da parte genética, assim, é rapidinho. Tá? Então, na verdade, assim, essa falta dessa proteína, ela é fabricada por um gene chamado SMN1, é o mesmo nome, né? E tem um irmão dele também, que é bem pertinho dele, chamado SMN2, que ele fabrica uma proteína muito parecida, só que ela é meio defeituosa. Então, mas quanto mais desta proteína SMN2 eu tiver, menos agressiva será a doença da criança. E qual é o caso do Gianluca? O Gianluca é o caso mais agressivo, que é o tipo 1. Então, o Gianluca, ele perdeu os movimentos das pernas. Perdeu tudo.
Perdeu tudo. E a fala também? Sim, ele perdeu Mas ele tudo. entende? Muito. Ouve e entende. Entende, Aliás, a não cabeça só dele Ele entende, sabe o que está acontecendo aqui. Sim. como está na Cognitivo. Ele literatura. pode não responder, mas ele está entendendo. Isso. Tudíssimo. Eles têm inteligência superior. Está na literatura. Eles Sim. são mais inteligentes que a gente. E esse medicamento, porque o que eu sei é que esse medicamento ele já foi aprovado. Já encerrou a fase de testes. Já é praticamente a fase 3, que é a fase já E o de que testes. significa? Que quando puder utilizá-lo, ele vai melhorar? Por exemplo, ele vai começar a falar, ele pode se mexer? O que você sabe? Em tese, ele vai melhorar muito. Olha, que bom, hein? Tá? Em tese, muito. Não, deve ser uma ansiedade, uma expectativa quando aparece algo Com assim, certeza, né, Renato? porque há 2 anos atrás, quando nós começamos a acompanhar o medicamento, estava tudo muito distante, né? E agora o medicamento já foi encaminhado para o laboratório para aprovação no FDA, que é o órgão dos Estados Unidos, e a próxima etapa é vir para cá, né? E nós aí com um grupo de pais estamos batalhando, fazendo uma campanha aí que está sendo bem legal. Vocês estão em mais de 20 mil no Brasil? De 20 mil pais? Nós temos Ou um de grupo 20 mil no... crianças que têm o problema? Estima-se 20 mil, né? 20 mil crianças? Entre crianças e adultos, porque essa doença tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. A tipo 1 é até crianças por volta de 6 meses. A tipo 2, a criança ela fica um pouquinho melhor, mas ela não consegue andar. Eu estou tentando ver o que é a camiseta. Aqui é United by Cure of SMA. Então, vocês fazem parte já de um movimento internacional. Isso. Que busca mesmo a cura dessa doença. Exatamente. Traduzindo é Unidos pela Cura da AME. Então nós temos um grupo no Facebook que leva esse nome, então nós estamos precisando de bastante gente nele para a campanha crescer, né? Na realidade é uma página, nós temos um grupo também que está com 41 mil pessoas, né? E aquela criancinha ali, Renato, que imagens são aquelas que elas puseram ali para mim? Aquele é o Cameron. Esse daí é uma outra criança também, eles são a nossa inspiração de luta, né? São crianças que já estão melhorando graças ao medicamento? Graças ao medicamento. Crianças que estavam nas mesmas condições que o João Lucas? O primeiro, sim, exatamente. Esse é o Cameron, né? Ele toma o remédio há 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Olha, ele já está mexendo bem os braços, tudo. Muito. Já está levantando os braços, ele segura a cabeça, está começando a se alimentar. Ele tem força para levar a própria cadeirinha sozinho. Meu Deus do céu. Esse é o avanço do medicamento, né? Que é uma esperança gigantesca, a maior delas, né, doutora? Mas não tenha dúvida. Acontece que nós estamos falando de um negócio chamado medicamentos órfãos. Medicamentos órfãos são aqueles destinados a doenças raras e, portanto, de altíssimo custo. Então, não só a miotrofia, como outras doenças... Mas já se falou em preço desse medicamento? A Renata pode dizer, então... Já se falou em preço? Em torno de 1 milhão por ano. Uma aplicação a cada 3 meses. Da medula espinhal. Na medula espinhal. Senhor. Como é que faz, gente? É, Nos Estados Unidos, o governo banca um tratamento como esse? Na realidade, sim, eles acabam bancando na fase de testes, né, doutora? Exato. Mas depois não. Existe, né? Uma Os pergunta. pais acabam se mobilizando, porque na verdade você vai falar assim, quanto vale uma vida? Mas daí a pessoa... É muito caro, morre o menino, morre a criança? Mas daí a pessoa toma o medicamento por um tempo e sara ou tem que tomar a vida inteira? Tem que tomar a vida inteira, provavelmente. Quer dizer, um gasto, né? Mas também quem está pensando no gasto quando vê a cura, né, Não, com Renato? certeza. O avanço que Qual é o vai preço ter de esse uma vida? medicamento... Não tem, né? Não, Meu não Deus. tem. E a gente chega em casa, vê que ele quer andar, então... Meu Deus. Me fala uma coisa. Depois que ele começou a apresentar esses sintomas, Kátia, ele não se desenvolveu? Ele não andou? Ou ele chegou a andar e conversar e foi perdendo? Não, ele não chegou a andar, ele não... Quando ele começou a perder mesmo, que eu notei a cabeça caía, colocava ele sentadinho, ele caía no sofá, aí eu falei, alguma coisa errada, porque não é normal. Então ele nunca chegou a andar mesmo? Não. E ia se comunicar verbalmente? Ele estava quase falando já, mamãe, papai, ele já soltava, mamãe e papai, mas aí com 9 meses ele teve uma febre e nós fomos parar no hospital, ele teve 5 paradas cardíacas. Meu Deus do céu. Ele teve convulsão e me tiraram da UTI. Foi daí que vocês descobriram a doença, então? Na realidade, ainda se não? desconfiou, né? Desconfiou. A doença só veio o diagnóstico 3 meses depois, né? Porque ele fez um exame preliminar, que é uma biópsia, né? Um corte na perna, Sei. que geralmente se detecta. Mas no caso do Jean-Luc, não detectou
atrofia muscular. Aí Acharam que era outra coisa, com acharam que era certeza. outra coisa. Mesmo assim, pediram o DNA. Aí o DNA confirmou a doença. Isso não tem nada a ver com hereditariedade, né, doutora? Sim, é Tem hereditário, sim. Mas você tem caso na família, Kátia? Não. Nem você? Não. Então, isso que a gente chama de herança autossômica recessiva. Portanto, ambos os pais são portadores da doença. Mas a doença não se manifestou? Não, porque é recessivo. Então, ele tem um gene normal que protege. Então, é como se fosse azão-azinho. Entendi. E dá para fazer um teste antes de saber isso, antes de engravidar? Especificamente neste caso, sem saber que eles são portadores, não. Não, porque ninguém vai pedir um teste Ninguém desse vai sem fazer saber, isso. né, gente? Pelo amor de Deus, quem vai pensar, não é? Não é? Você não engravida nem Kátia para A não pensar ser nisso. que tenham casos na família, Isso. sejam primos, Isso, sejam primos. parentes. É isso que eles suspeitaram direto, falavam, vocês são primos. Não. Não somos primos. É o primeiro filho? Não. Sabe o que eu queria saber? Como é que vocês se comunicam com ele? Porque vocês sabem que ele entende Sim, tudo. tudo. Qual é a comunicação que vocês encontraram? Porque eu penso o seguinte, você tem uma... É que eu estou falando isso porque nós tivemos aqui a semana passada um rapaz, o Tiago, que ele tem 27 anos e ele é surdo. E ele não é mudo. Porque a mãe dele, quando ele era criança, ele nasceu com esse problema, a mãe dele ensinou a falar mesmo ele não ouvindo. Ela punha a mão nas cordas vocais, punha a mãozinha dele nas cordas vocais e fazia ele falar. Então, ela, quando não saía a voz, era porque não vibrava. Então, ele aprendeu a falar mesmo sem ouvir. Porque ele, pela mãozinha nas cordas vocais. Então, ela arrumou um jeito de se comunicar com o filho para que ele não perdesse nada na vida e continuasse vivendo dessa forma. E ele aprendeu e ele lê os lábios da gente e hoje ele é um engenheiro e tudo. E eu quero saber se vocês criaram algum mecanismo para ajudá-lo a se desenvolver. Vocês têm uma esperança gigantesca de uma melhora muito grande. Vendo essas imagens, de ver o que pode acontecer. Se isso aconteceu agora, você imagina que, graças a Deus, não vai ser criado daqui 10 anos. Sim, com que é quando ele vai estar no auge, com 14 anos de idade. Vocês estabeleceram alguns códigos para conversar com ele, para entendê-lo e para ele ser entendido? Sim, o Gianluca, ele se comunica com os olhos. Então, por exemplo, me fala como é que está agora, o que ele está achando dessa nossa conversa? Você está gostando da conversa, filho? Sim. Quando ele pisca várias vezes, assim. Você está gostando de participar do programa, Jean? Olha o neném na televisão. É você? É você? É você ali? É. Você quer ir embora? Quer ir embora? Ele quer ir embora? Por que ele quer ir embora? Será que ele está cansado da Você gente, está cansado, Gianluca? filho? Tá. A luz está forte. É a luz? O neném quer ir passear no shopping? Ah, também, né, Renata? Ele quer perguntar se você prefere ficar com a gente ou no shopping. Não, e sem contar que ele tem os cílios lindos, né? Ele é lindo. Se é chama não, muita né? atenção. Gianluca, Gianluca, você é não. lindo. Se é não, ele faz assim, ele pisca e quase fecha os olhos. Olha. É, como, por exemplo, ele não gosta de ir ao médico, né? Você quer ir para o hospital? Não? Aí a Jana quer perguntar? Tomar injeção, esfregou ele nem olhos. pisca. Quando ele não pisca, Né, é o Gianluca? não. Perguntar se quer tomar injeção, mas nem... Não quer fazer fisioterapia, ele não gosta, então ele também... Lógico, E né? a expressão de dor, ele chora. Olha. Sai as lágrimas, aí a gente sabe que está com dor, se não está bem, se ele está emburrado, se ele quer alguma coisa, ele fecha os olhos e não abre. Olha só. Deixa eu te falar. Vocês estão engajados nessa campanha. O que a gente precisa fazer para ajudar? Então, Keila, Nós podemos ajudar também, né? podem, então. Tem muitos artistas que já aderiram à campanha, né? Eles contam um pouquinho da doença e desafiam outro artista que pode participar também. Já temos jornalistas, atores que participaram, apresentadores de TV. Nós temos uma página no Facebook que chama Unidos pela Cura da AME. Já vamos colocar, o Facebook já está aí na tela para você, Unidos pela Cura da AME, você participe, já coloca, ela curta a página do Facebook, que a curtição já é um dos fatores importantes, Já né? ajuda, porque... E compartilhar também. Compartilhar também, que nem amanhã nós vamos participar de um evento em Brasília, uma audiência pública, que o nosso grupo vai estar lá, vão estar políticos, pessoal da Anvisa, do laboratório.
E assim, quanto mais pessoas estiverem participando, mais a gente tem material para apresentar. Nós temos um outro grupo também. Para que daí, Renato, efetivamente? Para que esse medicamento chegue logo, para que comece a ser produzido aqui? Qual é o maior objetivo de vocês agora? É o remédio vir para o Brasil e ser aplicado aqui nas crianças e adultos que estão precisando. Isso é uma burocracia, né, doutora? Que é só por Deus mesmo e pela união de todo mundo, né? Por Deus, pela união e pela judicialização. Então, mas para judicializar, você precisa estar engajado nessa campanha. O que você precisa entender é o seguinte, só para você que está em casa, que graças a Deus não tem nenhum problema de saúde na tua casa, nem de doenças graves, é assim. Para se aprovar o medicamento foi aprovado lá, aqui é um outro processo. Para sair de lá, depois da aprovação, lá acho que é o FDA, né? Isso. O FDA, que é a Federação Americana, e eles aprovam tudo. Só que aqui, nós também temos a nossa federação, que seria a Anvisa. Daí tem que aprovar, para aprovar tem que ter lei, para fabricar é outra lei. É uma burocracia danada aqui, maior do que a de lá. Então, se nós não tivermos ninguém unidos para fazer abaixo-assinado, para participar das reuniões, daí, se não tiver gente envolvida, eles não aprovam nada, ou então aprovam, mas demora 5 anos. Tem casos de medicamentos que estão na fila de espera há 5 anos, 10 anos, não é, doutora? Então, você precisa se engajar, independente se você tem problema ou não tem, sabe? Você tem que pensar que existem muitas pessoas que têm. Claro, a doutora falou, no universo de 10 mil é um caso. Você acha que não é muito? Porque não é na sua casa. Porque se fosse na sua casa, você pode ter certeza, não precisa ser mais que um em 10 mil. A dificuldade que é você ver uma criança que tem condições pela medicina, porque já está o remédio aí, você viu as imagens, e você não ter acesso a esse medicamento pelo preço, pela falta de aprovação. Então você comece, o grande amor, que é o que Deus nos ensina, é você amar o próximo. Como o próximo como se ele estivesse dentro da sua casa, porque pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer idade. Não existe você não tem como adivinhar. Então você faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você se você tivesse um problema. Porque nós temos uma criança saudável, que se alimenta bem, que é linda, que entende tudo, mas que ainda não pode se mexer. Mas os dias estão contados e vai demorar menos dependendo de você. Então você entre no Facebook, participe das campanhas, esteja inteirado para ajudar o Renato, a Kátia e outros milhares de pais que estão nessa luta. Renato, obrigada demais, viu? Vocês contem com a gente aqui para vir quando vocês precisarem, porque, olha, é um tempo mesmo de lutar mesmo para que vocês possam logo, mais rápido possível, aprovar, porque daí depois já se pensa como é que vai fazer para comprar, para comercialização, né? Sim. Depois que aprova, né, doutor? Uma coisa de cada vez, né? Olha, só pensar que em uma semana de UTI, a gente paga essa conta. É verdade, doutora. Doutora, obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada. Gianluca, obrigada pela paciência, viu? Você já está indo, tá? Obrigada, Renato. Tem mais alguma coisa que você precisa falar? Obrigado, Keila. Eu queria agradecer pela oportunidade. Queria falar que amanhã Unidos pela Cura da AME vai estar em Brasília, na Câmara dos Deputados. No sábado nós vamos estar participando de um evento da Max Fama também, divulgando a doença e a campanha. E agradecer muito pelo espaço. Todos, sem exceção, podem ter um paciente com amitrofia na família. A cada 40 pessoas são portadores. Eu fui um desses 40, a Kátia foi um desses 40 que nos encontramos. Então todos correm o risco. Então esse remedicamento vindo vai ser uma bênção para todos, para o meu filho e para os futuros que vão precisar também. Então essa é a nossa luta, que esse medicamento venha e, como dizem nos Estados Unidos, acabaram com a poliomielite. Lá eles comparam esse medicamento com o medicamento da poliomielite. Meu Deus do céu. Então, nós vamos lutar por ele até o fim. Pode contar com a gente. Convidamos a todos para Unidos pela Cura da AME. Pode contar com a gente.